Dia 11 de abril de 2024. Segunda semana da Páscoa. Nossa singela homenagem a Santo Estanislau, bispo e mártir. Seja bem-vindo ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus, antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta. E de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto. E conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos. Mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Nas leituras que acabamos de ouvir, encontramos os discípulos de Jesus enfrentando a oposição das autoridades religiosas e políticas de sua época, assim como muitos cristãos ao longo da história têm enfrentado desafios semelhantes. No livro dos Atos dos Apóstolos, vemos Pedro e os outros apóstolos sendo chamados diante do Sinédrio, a mais alta autoridade religiosa do judaísmo na época. Eles são repreendidos por pregarem o nome de Jesus e ensinarem o Evangelho, algo que as autoridades consideravam uma afronta à sua autoridade. No entanto, Pedro e os apóstolos respondem corajosamente, declarando que devem obedecer a Deus antes que aos homens. Eles reconhecem que é melhor obedecer a Deus e enfrentar as consequências, do que ceder à pressão das autoridades humanas. Essa mensagem de coragem e fidelidade diante das autoridades, destaca-se também no Evangelho segundo São João. Jesus, falando a Nicodemos, destaca a importância de ouvir e seguir a palavra de Deus.
Ele fala da autoridade divina que está acima de todas as coisas terrenas. Ao afirmar que Deus dá o Espírito sem medida, Jesus nos lembra que é através do Espírito Santo que encontramos força e orientação, para permanecer fiéis a Deus, mesmo diante das adversidades. Como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo dos apóstolos, e a imitar a coragem e a fidelidade deles. Vivemos em um mundo onde muitas vezes somos confrontados com pressões para comprometer nossos valores e nossa fé. Podemos enfrentar oposição por vivermos de acordo com os ensinamentos de Cristo. No entanto, assim como os apóstolos, devemos permanecer firmes na nossa convicção, de que devemos obedecer e seguir a Deus. Além disso, essas leituras também nos convidam a refletir sobre o papel das autoridades em nossa sociedade. Enquanto é importante respeitar e obedecer às autoridades legitimamente constituídas, também devemos estar atentos para perceber os momentos em que essas autoridades podem se desviar do caminho da justiça e da verdade. Não somos juízes, mas podemos discernir entre os valores da moral, da ética e da misericórdia, pregadas por Jesus Cristo, com algumas situações de abandono destes valores em nossa sociedade. Devemos ser catalisadores dos valores cristãos. A oposição à mensagem do Evangelho pode vir de várias fontes. No entanto, como discípulos de Cristo, somos chamados a permanecer firmes na nossa fé, e a proclamar corajosamente o Evangelho. Que possamos encontrar força no Espírito Santo para sermos testemunhas destemidas do amor e da verdade de Deus, seguindo o exemplo dos apóstolos, e confiando na autoridade divina que nos guia e nos sustenta. Que o Senhor nos fortaleça, e nos conceda a graça de permanecermos fiéis a Ele, em todos os momentos de nossa jornada terrena. Que a paz do Senhor permaneça conosco. Amém. Santo Estanislau, Bispo e Mártir. Santo Estanislau, também conhecido como São Estanislau de Cracóvia, foi um bispo polonês do século XI que deixou um legado de santidade e coragem. Sua vida e obra são marcadas por seu compromisso com a justiça, a verdade e a defesa dos oprimidos, o que o tornou um mártir e um exemplo inspirador para todos os fiéis. Nascido por volta do ano de 1030, na Polônia, Estanislau foi educado em Cracóvia e logo se destacou pela sua piedade e erudição. Ordenado sacerdote, ele se tornou rapidamente conhecido por sua devoção pastoral e sua preocupação com os mais necessitados. Sua reputação de santidade levou à nomeação como bispo de Cracóvia em 1072, onde ele continuou seu trabalho incansável em prol dos pobres e marginalizados. Um dos episódios mais famosos da vida de Santo Estanislau foi seu confronto com Boleslau II, o rei da Polônia. Boleslau era conhecido por seu comportamento tirânico, e pela violação dos direitos do povo, incluindo atos de violência e corrupção. Estanislau, como bispo, não hesitou em repreender o rei por seus pecados e injustiças, mesmo que isso significasse confrontar o poder secular. O ponto crucial dessa confrontação ocorreu quando Estanislau excomungou o rei por seus atos imorais, incluindo o assassinato de seu próprio irmão. O bispo não se intimidou pelo status real de Boleslau, mostrando coragem e integridade em sua posição. Essa atitude valente custou a vida de Estanislau, pois Boleslau, enfurecido pela excomunhão, ordenou que seus guardas o matassem durante a celebração da missa. A morte de Santo Estanislau não foi em vão. Sua coragem e firmeza em defesa da justiça e da moralidade ecoaram por séculos, inspirando gerações posteriores de cristãos a seguirem seus passos. Ele foi canonizado como santo logo após sua morte, e sua festa é celebrada em 11 de abril. A vida e obra de Santo Estanislau destacam a importância de enfrentar o mal, mesmo quando isso significa desafiar o poder e correr riscos pessoais. Sua dedicação à verdade e à justiça, mesmo diante das ameaças mais graves, ilustra o verdadeiro significado do martírio e da santidade. Ele permanece como um modelo de coragem e integridade, para todos aqueles que buscam viver uma vida de fé e serviço aos outros. Oremos. Ó Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos pelo exemplo de santidade e coragem de Santo Estanislau. Ele viveu sua vida em serviço aos mais necessitados, e defendeu a justiça mesmo diante do perigo e da adversidade. Santo Estanislau,
intercessor fiel diante do trono de Deus, ouvimos teu chamado para seguir os passos de Cristo e enfrentar os desafios da vida com fé e integridade. Pedimos tua intercessão diante de Deus, para que possamos encontrar força e coragem em nossa jornada. Santo Estanislau, modelo de caridade e justiça, ore por nós diante do Senhor, para que possamos discernir a vontade de Deus em nossas vidas e agir de acordo com os princípios do Evangelho, mesmo quando confrontados com dificuldades e oposição. Ajuda-nos, Santo Estanislau, a seguir o exemplo de tua vida santa, e que, pela tua intercessão, possamos crescer em amor a Deus e ao próximo, e alcançar a santidade que tanto desejamos. Amém. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.